E aí pessoal, beleza? Bora começar mais um vídeo. Nesse vídeo aqui hoje nós vamos fazer a edição de grupos de investimento. Aí a gente finaliza a estrutura de edição do que a gente já construiu no sistema e então a partir do próximo vídeo a gente consegue dar seguimento na nossa logística de regras de negócio, beleza? Então vamos lá conferir como é que a gente vai fazer isso daqui. Basicamente nós vamos seguir a estrutura que a gente já viu nos outros vídeos, porém aplicada à estrutura de grupos. Então aqui em usuários a gente já consegue fazer a edição de um usuário, a mesma coisa para a instituição, e agora falta a gente fazer isso aqui nos grupos. E vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer no nosso arquivo de rotas web.php, a gente tem que conferir aqui, ó. A gente usa group. E então a gente tem o resource group, que se você não lembra, eu vou até demonstrar aqui. O resource é a mesma coisa da gente ter um get, um post, um outro get, um update e um delete. Repara o seguinte, e aí a gente tem aqui também, para ficar bem explícito, os métodos, que é index, aqui é store, aqui é view, salvo engano, ou show, não me lembro agora de cabeça, update e delete. Então, cada uma dessas rotas, aqui faltou um L, cada uma dessas rotas, elas vão levar para uma action, ou para um método, seja lá a forma como você prefira falar, do controller. Então, ela tem essa estrutura. O nome da entidade, group, e isso aqui pode ser qualquer outra coisa que a gente vai usar. E aqui a gente tem um parâmetro na visualização de um único registro, na atualização e na remoção de um registro. O route resource, ele faz simplesmente, de forma resumida, ele simplifica isso aqui para nós numa única linha de código e eu vou até deixar aqui comentado para a gente poder consultar sempre que precisar. Mas, então, bora lá. A gente já tem o resource e aí agora o que a gente vai fazer? Utilizar o update aqui para a gente poder trabalhar. Então vamos abrir a nossa view de grupo, index, aliás, a list, e aí volta aquela mesma história dos vídeos anteriores. A gente tem que manter a gente tem que buscar manter o mesmo padrão de desenvolvimento que a gente tem aplicado. Então, repara o seguinte, como a gente fez aqui na institution. A gente tem um link que leva para a rota de instituição, de edição de uma instituição, e a gente tem o link que visualiza ela. Essa visualização aqui na instituição, aí ele faz o seguinte, esses detalhes é a listagem da instituição. Então a gente vai ver todas as pessoas que estão relacionadas com aquela instituição, beleza? Esse daqui é o view que a gente tem aqui nesse arquivo, que é o institution.show. O que a gente precisa fazer no grupo, então, é criar um edit, e vamos fazer isso aqui então. Primeira coisa, a gente chama uma tag A, e aí a gente traz a rota route, então group.edit. Afinal de contas é uma rota que vai fazer uma edição, e a gente coloca aqui o link editar. A gente precisa passar um parâmetro que é o group ID para a gente poder entender qual é o escopo de edição que nós vamos trabalhar. E o escopo é o grupo em si, o registro do grupo. Sublime sempre me lembrando que eu preciso decidir se eu vou continuar usando ele como teste ou não. Eu ainda tenho dúvidas, porque algumas coisas o Visual Code ainda é melhor. Mas enfim. Grupos, vamos lá. Grupos, a gente já tem detalhes que mostra tudo isso daqui para nós. E aí a gente tem o editar. Se a gente abrir ele aqui, ele leva para a nossa rota group2edit. Só que aí ele diz que o groups controller, edit ainda não existe. O método edit lá, ele realmente não existe porque a gente não criou. E é o que a gente vai fazer agora. Que a gente precisa então só dar uma reduzida nisso. Primeira coisa, http controllers groups controller, e aí lembrando que o edit ele é quase igual ao index, só com algumas
mudanças de código. A gente não tem o edit aqui, eu vou criar ele no lugar desse show. Aliás, não pode ser no lugar do show porque a gente está usando o show. Então vamos lá, aqui embaixo. Public function edit. O que a gente recebe no parâmetro? Um ID. Então a gente tem que trazer esse parâmetro aqui, ID, para a gente poder recuperar ele dentro do controller. E aí o que a gente vai fazer? Group, a gente vai instanciar o grupo que a gente vai editar. E como que a gente faz isso? A gente tem duas formas. Uma é usar o nosso model diretamente e a outra é utilizar o L5 Repository, que é o pacote que a gente vem utilizando no nosso projeto. E como a gente já fez aqui com o L5 Repository, eu vou mostrar com o model agora. Então a gente faz um group find id e aí a gente está usando a classe model group. Só que o meu controller ele não entende, ele não sabe onde essa classe está. E aí aqui, nessa área do nosso código, a gente precisa dizer isso para ele. Então a gente traz use app entities, que é o caminho onde a gente tem nossos models, / group. E aí ele consegue ler aquela classe e a gente pode utilizar ela. Aqui vai uma observação, não é muito legal a gente ficar misturando isso. Eu estou fazendo aqui no projeto para você poder ver quais são as diferenças entre uma metodologia e a outra, e aí você poder decidir qual é a melhor na sua opinião e qual que você vai usar nos seus projetos. Porque aqui, ó, o porquê disso não ser interessante, aqui que a gente já está trazendo duas classes no lugar de uma só. Já é mais código que está sendo carregado na aplicação de forma desnecessária. Então, bora voltar lá para o nosso método. E aí a gente tem, a gente vai precisar do seguinte. Como a gente vai editar o grupo, a gente vai precisar desse institution list e do user list. Eu não vou copiar isso porque eu não quero fazer Ctrl+C, Ctrl+V, mas vamos lá. User list, eu só vou olhar como é que eu estou usando o parâmetro para fazer igual. User list, então beleza. User list, e a gente vai ter um institution list, todas duas. E aí como é que a gente vai chamar isso? This user repository select box list, que é o método que a gente criou. Isso aqui já é uma das vantagens do repository. A gente está terceirizando uma regra de negócio para um repository que é a responsabilidade dele fazer este tipo de coisa. A gente poderia fazer isso direto lá no model? Poderia, mas não, na minha opinião não é a forma mais bonita de se fazer isso. Mesma coisa aqui para o institution. Então, this institution repository select box list, e aí a gente já tem tudo aqui. Se você quiser conferir, uma coisa muito importante, eu vou mostrar isso, fazer isso daqui só para você ir se habituando. Vamos supor que a gente não sabe que está nessa variável institution list. Cara, faz um dumping die na hora que você instancia ela. Cria esse tipo de hábito de você fazer esse tipo de debug no seu código, que você vai pegar muito mais fácil os erros dele. É lógico, é interessante a gente treinar testes, criar testes no software, é interessante, mas nem sempre você vai fazer. E com o dumping die é uma forma bem legal de você ver o que está sendo carregado pelo seu sistema em tempo de execução. Então a gente tem um array de select box aqui, um outro aqui e o nosso grupo da mesma forma como a gente colocou. Então, beleza? Tá ok, igual a gente precisa. E aqui a gente vai fazer um return view groups. A nossa view está em groups.edit, entre aspas isso daqui. E nós passamos os parâmetros aqui que a gente precisa, que são esses três cidadãos aqui. Então a gente coloca eles aqui. E opa! Voilá! Agora o erro esperado no nosso software aqui é um outro erro de view. Então beleza, a view group.edit não existe, ela não foi encontrada. Realmente ela não foi encontrada, meu amigo, porque nós não temos ela aqui. Então resources, views, groups. A gente precisa criar uma rota, uma view edit desta mesma forma aqui. Então vamos lá, groups, new file,
edit.blade.php e aí a gente manda ver lá. Eu só vou copiar o nome para não sair errado. Então, extends, ou seja, a gente está dizendo qual template essa view pertence. E aí a gente tem um section, end section. E aqui eu vou copiar isso também para não correr o risco de sair errado. E tá lá. Oi. Vamos ver se já funciona aqui, ó. Já tem o nosso oi, a view já está funcionando. E agora é só a gente inserir os nossos formulários, ou o nosso formulário, para ele fazer a edição do grupo. E é para isso que a gente precisa observar quais são os campos que a gente usa no cadastro. Então, nesse caso aqui, a gente pode copiar, você copia aí do seu projeto também essa parte do formulário, traz ele para cá. Só que o que a gente vai mudar? Ao invés de ser store, vai ser update, e a gente vai transformar isso num array para poder passar um parâmetro, que é o group ID. Beleza, aqui já está funcionando muito bem. A gente já tem lá as duas variáveis que estão vindo do controller. Ao invés de ser cadastrar, a gente vai chamar isso de atualizar. E ao invés de ser um form open, nós vamos usar o form model que a gente aprendeu no vídeo anterior e passar o model nosso aqui, que é o group. Com isso a gente já deve ter isso funcionando, olha só. O nome do grupo, o usuário responsável por aquele grupo e a instituição deste grupo. Então, editado, vamos ver se ele já vai funcionar. Tem só um detalhe, ele provavelmente não vai dar certo não. Isso, ó, caiu no method not allowed, porque a gente tem um método post aqui e é um método put. E uma coisa que eu quero fazer é já conferir o controller para ver como que ele está. Que a gente não implementou o controller de update. Ele já existe, ó, ele já veio com a implementação que o L5 Repository cria para nós, ou seja, ele já vai funcionar, mas não da forma como a gente está escrevendo aqui, usando o Service Layer, igual a gente tem no Store, que está aqui, ó, igual no Store. Como ele não está usando isso, a gente vai tirar aquele código e a gente pega proveito disso daqui, né? Quando você está copiando do seu próprio código, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, você copia isso, traz para cá. Esse group update a gente transforma ele só num request simples e deixa dessa forma. Esse request ele vai ser passado por injeção de dependência e a partir dele a gente traz o parâmetro da rota, que é o ID. Então a gente já chama, a gente faz uma request lá no nosso, aliás, não é user store, não, nosso service update. Eu tenho que até confirmar qual o nome que a gente usou lá. Esse daqui é o user store para relacionar um usuário com um grupo, então isso que está errado. Então é só a gente mudar aqui também. Opa, estou mudando lugar errado. No nosso update, ele se chama update. E se a gente está em dúvida, vamos dar uma olhada aqui em como esse cara está preparado. Eu nem criei ele ainda, então a gente tem que criar aqui também. Então beleza. Como é que a gente vai criar esse carinha aqui? A gente vai ter o group ID, que é o cara que a gente recebe da rota, e a gente vai ter um parâmetro de array, que é um array de dados, que são os novos dados para ser atualizado neste grupo, beleza? Então, request all, ele já retorna um array de dados para nós, igual a gente precisa, e depois a gente vai fazer um group index, a gente vai retornar ele para a listagem de grupos, aqui não precisa de parâmetro, e aí, beleza, o nosso método do controller está ok, e a gente precisa então só implementar agora o método update aqui no nosso service. Então vamos lá, é um public function update, e aí o que a gente definiu que ele vai pedir? Um group ID e um request all, que é um array. Então vamos lá, group ID e um array data. A gente pode colocar aqui que é um tipo array, não tem nenhum problema, e esse método ele também vai retornar um array. Beleza, o que a gente vai fazer? Dá uma olhada no método store. O que a gente faz? A primeira coisa, a gente faz um try catch. Eu vou copiar só o conteúdo do catch aqui. Então, try catch.
coloca esse tratamento de exceção que a gente criou aqui bem simplesinho, que a gente ainda precisa melhorar ele bastante para ele ficar perto do aceitável. E aí que ele valida um care exception, validator exception e um exception por si só, que é a classe pai de todas as exceções. Mas beleza, o que a gente precisa fazer então aqui agora? Repara que a lógica vai ser bem semelhante com o store. A primeira coisa, a gente tem que fazer a validação. Depois, ao invés de criar, a gente vai atualizar ele e tá tudo pronto. Vamos trazer esse return aqui para cá também já. E aí, que é o return se tudo der certo. Então a gente vai ter um grow, sucesso verdadeiro, e a mensagem aqui só para não ter nenhum... para facilitar o entendimento. Então vamos lá, grow, ele vai receber this repository, e como é que a gente chama aqui? Update. Que a gente precisa passar group ID e os dados que vão ser atualizados, que é o data. Beleza. Com isso daqui a gente já faz a atualização com o L5 repository, mas a gente pode inserir aqui a validação. Então this validator. Aí eu tenho uma coisa que a gente vai copiar aqui também para não correr o risco, que é a interface, para não sair errado e dar algum pau para a gente aqui. Então validator with data, ou seja, quais são os dados que vão ser validados, e passes or fail, e aqui o validator interface, aqui eu esqueci que ele já está funcionando, rule update. O que isso quer dizer? Ele vai entrar aqui na nossa classe de validação, group validator, e ele vai validar com essas regras aqui, rule update. Como não tem nada aqui, ele não vai validar, mas se a gente copiar isso e colar aqui, ele vai usar as mesmas regras. Ou se, por exemplo, não, para atualizar eu quero deixar required somente o name, beleza, ele vai funcionar e as regras vão estar independentes uma das outras, beleza? A gente pode até inserir outras regras de validação, reduzir, e aí tanto faz, beleza? Você tem que se atentar que aqui é o rule create, que é quando a gente vai usar para criar o registro, e aqui embaixo quando a gente for atualizar ele, beleza? Com isso, o nosso método já deve funcionar, pelo menos eu espero, pelo menos não pegue fogo no meu computador, e vamos verificar aqui agora se isso funciona. Eu não vou fazer um refresh não, vamos voltar, atualiza isso, group atualizado, vamos trocar o João para novo usuário, e aí atualizar. Olha só, ele deu um problema aqui, eu errei a ordem dos parâmetros que o L5 repository pede. Só para você entender, ó. O primeiro argumento passado para o base repository no método update precisa ser um tipo array, e eu entreguei uma string. E aonde eu chamei isso? Na group service line 55. Então, como é que a gente debuga isso? Como é que a gente entende esse erro? Group service linha 55. Beleza, tá aqui, ó. O primeiro parâmetro do método update é um array. Olha lá, ó, ele está me avisando aqui, ó, tem que ser um tipo array. O data é um array, olha aqui, ó, o tipo dele, array. E o segundo é o nosso ID. Repara uma coisa, ele veio como string, a gente poderia mudar isso? Poderia. Se aqui, ó, no controller, na hora que a gente faz o request, se a gente passa aqui, ó, int, ele converte a string para inteiro. Vou até desfazer isso só para o erro persistir e simplesmente mudar aqui de string para integer. Olha lá, então ele viu que agora é um integer. E aí a gente troca o group ID com o data, então a gente passa primeiro o array, igual o L5 repository pede, e depois a gente passa o ID e já vai funcionar perfeitamente a nossa edição. Se a gente voltar aqui na listagem, pegar qualquer um deles, esse mesmo que a gente acabou de fazer o teste, não, eu cliquei no lugar errado, editar, a gente trocar, por exemplo, para corretora X, faz a atualização e tá, ó, novo grupo atualizado, corretora X, novo usuário. E com esse vídeo a gente encerra a parte de cadastro, atualização e remoção de usuários, instituições e grupos.
A partir do próximo vídeo, a gente vai começar a trabalhar a estrutura de produtos das instituições e aí nosso sistema vai começar a ficar bem interessante a partir desse próximo vídeo. E aqui hoje eu queria fazer um agradecimento em especial para o César Barbosa e para o Flávio Rogério, que estão colaborando com a gente na vaquinha do canal. E se você quiser saber mais sobre essa vaquinha, é uma forma de você colaborar financeiramente com o canal, se você quiser. E aí aqui embaixo tem um link, você vai ser direcionado para o site do Apoia-se e lá tem várias informações. A gente encerra esse vídeo por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, cara! Se inscreve aí, ajuda a compartilhar o canal e vamos continuar com esse projeto no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!